Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 30 de março, celebramos São João Clímaco. Um dos lugares considerados mais importantes e sagrados para judeus e para cristãos é, sem dúvida nenhuma, o Monte Sinai. Foi no Monte Sinai, no Antigo Testamento, por exemplo, que Moisés recebeu a tábua da lei, a tábua dos 10 mandamentos do próprio Deus. Desde o século IV da era cristã que começaram a surgir monges que viviam inicialmente de forma solitária, depois em pequenos grupos, ali exatamente no Monte Sinai. No século VI aparece aquele que é considerado o mais ilustre de todos eles, o santo de hoje, São João Clímaco. João nasceu por volta do ano 579, na Síria. Nasceu numa família rica, muito nobre, recebeu uma formação literária, religiosa excelente e já desde cedo percebeu uma inclinação para a vida monástica, para a vida consagrada religiosa. Com 16 anos de idade, ele largou a sua família, os bens da sua família, sua posição social, foi morar no Monte Sinai. A partir dos 20 anos de idade, mais ou menos, ele passou a receber a direção espiritual daquele que era o mais ilustre dos eremitas do Monte Sinai naquela época, que se chamava Hayut. Então, isso foi muito importante para ele. Com esse mestre espiritual, ele aprendeu muito sobre ascética, sobre vida espiritual e foi se aprofundando com muita dedicação, com muito zelo, na oração, no jejum, no trabalho e nos estudos. Nessa época, os eremitas ali da região do Sinai, como eles São João Clímaco, se dedicavam muito à transcrição de manuscritos antigos, códigos antigos relacionados à Bíblia, tanto que no século XIX foram descobertos vários escritos ali feitos por aqueles monges, que era um trabalho importantíssimo, foi importantíssimo na história do cristianismo. E João Clímaco foi um desses eremitas que fizeram esse trabalho tão importante para a igreja. João Clímaco costumava passar o tempo quase todo de forma isolada, ali na solidão, e só saía praticamente ali da sua cela para colher alimentos quando ele precisava. E aí ele descia o Monte Sinai e ia atrás de frutas, raízes, principalmente sarças e palmeiras, que ele utilizava para se alimentar. Os eremitas ali do Monte Sinai, naquela época, na sua grande maioria, seguiam a regra de São Basílico. O mesmo acontecia com João, e acabou que o mestre espiritual dele morreu, o Hayut. Então ele foi morar numa cela que ficava vizinha à de outro eremita, que era muito conhecido ali na região. Também ajudou muito o João Clímaco a ir crescendo na ascese, na vida espiritual. E ele acabou, João Clímaco, sendo descoberto pelos leigos. Aos poucos foram percebendo que ele era muito bom na direção espiritual, no aconselhamento. Então muitos leigos começaram a cruzar os desertos praticamente para ir se aconselhar e receber direção espiritual com São João Clímaco. Tamanha era a sabedoria, a virtude, a santidade dele. Aos poucos, os outros eremitas foram percebendo também a santidade dele, as virtudes dele, de modo que ele foi eleito pelos eremitas do Monte Sinai como egúmeno da região. O egúmeno era uma espécie de abade geral dos eremitas. Os eremitas tinham uma vida muito solitária, eles viviam de forma isolada na maior parte do tempo, porém, em alguns momentos, por exemplo, nos finais de semana, eles se reuniam para celebrar a missa, para fazer orações em comum, e esse egúmeno era quem coordenava toda essa vida dos eremitas, era um vínculo de comunhão entre eles. E João, como egúmeno, exerceu um apostolado, um pastoreio, digamos assim, muito eficiente, muito sólido. Ele trabalhou muito pela formação espiritual, ascética dos eremitas ali da região, foi o responsável pela construção de uma hospedaria para os peregrinos, para os viajantes em geral que circulavam, principalmente entre a Palestina, o Egito, a Arábia. O próprio Papa da época, o grande São Gregório Magno, escreveu uma carta elogiando São João Clímaco pelo seu governo, pela construção dessa hospedaria. O próprio São Gregório Magno mandou uma oferta muito generosa para a construção dessa hospedaria. O Papa ficou muito feliz com isso, porque ele sabia
o bem espiritual que iria fazer aos peregrinos ter um lugar próprio para fazer retiro, exatamente ali no Monte Sinai, um lugar tão significativo para o cristianismo. E, sem dúvida, João marcou também a história do cristianismo por um dos grandes tratados da vida espiritual de todos os tempos que ele escreveu, chamado A Escada do Paraíso. Aliás, o sobrenome que foi atribuído a ele de Clímaco deriva da palavra clímax, porque A Escada do Paraíso, esse livro dele, conta 30 degraus em que a pessoa vai crescendo na vida espiritual. O último deles é a caridade perfeita, o que seria o clímax da vida espiritual, o clímax da realização humana. E por conta de clímax, daí deriva Clímaco, daí nós temos São João Clímaco, como ele ficou conhecido. Logo que ele morreu, no dia 30 de março de 649, ele foi muito cultuado já pelas pessoas em geral, em primeiro lugar pelos eremitas que tinham mais contato com ele. Ele era muito amado, muito venerado pelos eremitas em geral do Monte Sinai, era uma espécie de pai espiritual de todos eles. E depois, com toda a justiça, João Clímaco foi nomeado como doutor da igreja e serve como inspiração, como direção segura para muitos cristãos ao longo dos séculos. Nos inspiremos na vida desse grande santo que hoje nós celebramos, marcado sobretudo pela sabedoria, marcado também pelo amor à oração, à vida espiritual, ao trabalho, ao estudo, à vida reclusa, à vida contemplativa. Ele que foi também tão virtuoso no pastoreio, na direção espiritual, no aconselhamento. Nos inspiremos para que nós, como ele, saibamos colocar a serviço dos nossos irmãos, para a glória de Deus, os dons que nós recebemos, de fato, para que nós saiamos de nós mesmos e nos coloquemos a serviço por amor dos nossos irmãos. Nos inspiremos e que São João Clímaco rogue por nós. Amém.